Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Little Bean com Revit, o primeiro módulo que é o de Revit Architecture. Na aula de hoje vamos estar dando prosseguimento ao conteúdo sobre montagem de pranchas. E na aula passada nós vimos aqui como montar uma prancha mais simples, criamos quadros e esquadrias. E agora vamos estar tentando criar plantas diferentes. Eu vou começar com a planta de coberta, seguindo esse mesmo layout, seguindo essa mesma ideia de layout, tá? E logo depois vamos estar fazendo uma planta com uma apresentação gráfica um pouco diferente, vamos chamar assim. Então, para começar, eu vou vir aqui eu vou criar uma nova folha. Vou chamar de F1, vou colocar aqui de estudante. Essa aqui eu vou chamar de F1, que vai ser a primeira folha do nosso projeto. Eu vou importar para cá a planta de cobertura. Já vamos fazer as configurações dela aqui dentro. Eu vou abrir para edição. Nessa segunda folha, nós trabalhamos com a escala 1 para 75, então vamos repetir essa mesma escala aqui. 1 para 75. Ok. Eu vou fazer agora uma configuração. Eu vou exibir as margens do corte. Eu vou querer ver o terreno, então vou botar aqui faixa da vista. Eu vou botar ilimitado até o final. Vou aplicar. E vamos fazer alteração nesse campo aqui de visualização. Ok. Vamos posicionar. E agora nós já temos aqui a nossa vista da coberta. A vista da coberta, ela não é dessa forma, pelo menos não deveria ser apresentado dessa maneira. Aqui eu estou vendo a coberta, mas estou vendo também os elementos no solo. E esses elementos que estão no solo, eles deveriam estar mais claros porque estão mais distantes. Então, como é que eu posso estar fazendo isso? Vou estar ensinando agora um comando para vocês, que é a sobreposição de gráficos. Eu vou estar selecionando esse meu conteúdo que está abaixo. Vou utilizar esse método aqui, porque nesse caso específico é mais fácil de selecionar. Agora eu vou vir aqui, botão direito, sobrepor gráficos, por elemento. E eu vou colocar meio tom. E vou estar aplicando. Quando eu faço isso, olha só, ele já fez aqui uma sobreposição de gráfico para mim em meio tom. Isso já dá um entendimento que isso que está aqui está mais distante. E isso por si só já pode ser toda a configuração que você precise. Eu vou confirmar. Aqui temos que fazer também as nossas cotas. Eu vou cotar em alguns lugares. Pronto. Nós temos as nossas inclinações. Posso até colocar de cada lado aqui, apenas para ter uma referência. Eu posso anotar. Se eu tivesse um identificador de material configurado para telhado, eu poderia colocar aqui, ele já ia pegar o tipo para mim. Mas nesse caso eu posso até colocar aqui, que é o tipo do telhado. Telha de fibrocimento. Copio para o outro lado. Essa já pode ser toda a configuração que você precisa para o telhado. Mas se você quiser ser um pouco mais específico, você pode até trabalhar outros elementos. Você pode até diminuir um pouco mais, caso você queira.
Vou criar aqui um estilo de linha 2.0. Aqui eu coloco 2. E aqui eu vou até colocar... confirma. O texto já ficou um pouco menor. Posso até colocar ele na posição. Olha aí, ficou muito bom. Se eu quiser, eu poderia até colocar um triângulozinho que é padrão em muitas... Poderia criar um triângulozinho que é padrão, demonstrando a inclinação. E agora eu vou utilizar outro comando aqui. Eu vou vir anotar em região. Região, eu já demonstrei em aulas passadas, quando estavam falando sobre escada. Eu tenho certeza que você se lembra. Vou fazer um espelhamento aqui só para ter tudo bem direitinho. E aqui eu tenho os tipos do preenchimento. Vou colocar assim mesmo, vou dar uma confirmada e vou dar uma olhada. Eu posso colocar dessa maneira. Vou aqui fazer uma sobreposição de gráficos, caso eu queira. Vou deixar branco. Opa! Escrevi errado. Pronto. Temos aqui a nossa inclinação. Se eu quisesse, eu poderia até colocar como texto também, ao invés da cota. Isso tudo você pode personalizar a depender da necessidade. Está vendo? Você pode ir configurando conforme você precisar. Esses elementos de anotação aqui eu vou até copiar. Eu vou querer nota de texto. Tem cotas. Deixa eu ver. Inclinação. Vou estar espelhando. Pronto, e assim você pode estar montando a sua prancha de cobertura. Aqui eu vou dizer que é o reservatório. Casa de máquina. Pronto, e assim você pode estar fazendo os elementos que você precisar. Tranquilo, sem nenhuma dificuldade, não é? Cotar vocês já sabem como fazer, então eu não vou demonstrar. Eu não vou estar cotando aqui para a gente ganhar tempo da nossa visualização. Então agora aqui, para nós concluirmos essa folha, está faltando pelo menos duas coisas. O que é? Está faltando uma planta de situação, está faltando também as tabelas diárias. Como é que eu posso estar fazendo isso? Eu vou até pegar uma planta hipotética, porque como esse terreno ele foi criado para fins didáticos, ele não existe na prática, então vou pegar uma região qualquer e vou demonstrar a vocês como vou estar colocando aqui dentro do Revit. Pronto.
Então, como é que eu posso estar criando uma planta de situação? Eu vou vir aqui no meu navegador, posso até duplicar uma vista qualquer, vou duplicar de cobertura. Eu vou desmarcar essa opção aqui de não recortar a vista. Pronto, e eu vou importar aqui dentro dela. Geralmente quando você vai fazer um projeto, você recebe a planta ou você vai ter que criar uma planta baseado em alguma plataforma do governo, algum arquivo CAD. Então é bem comum que você tenha um arquivo CAD com a sua localização, a sua região, onde você vai pegar as medidas do terreno. Então eu vou fazer isso, eu vou importar aqui. Pronto, já achei o arquivo, então vou colocar aqui apenas a situação atual. Apenas na vista atual, eu vou colocar o manual para o centro. Pronto. Ok, já temos aqui a nossa planta. Uma planta de situação, ela tem algumas coisas que são importantes. Ela precisa ter a direção do norte, ela tem que ter as cotas do terreno. Lembrando, isso aqui não é o terreno do nosso projeto. É uma planta de situação que eu peguei de um outro projeto, tá? Apenas para exemplificar. Aqui vai ter que ter o nome das ruas, as cotas que ficaram muito pequenas e também aqui o que é que eu gosto de fazer. Eu vou demonstrar a vocês. Eu vou editar essa região de visualização e vou criar uma nova. Fechamos. Confirmo. Agora eu recorto, eu não quero que apareça o projeto. Esses ícones que estão aparecendo eu posso até ocultar a categoria, não vou precisar vê-los. Pronto. Aqui eu posso vir até em anotar uma região de gráficos novamente. Eu vou criar todo o contorno do meu projeto. Talvez esteja um pouco difícil de ver, mas aí eu posso sobrepor o gráfico. Vou colocar todas como linhas sólidas, tom de cinza. E eu aplico. Pronto, já ficou bem melhor de ver. E agora eu vou estar criando uma região. E vou demonstrar por que eu vou criar essa região. E aqui eu vou fazer todo o contorno do meu terreno. Eu não vou estar divulgando, eu não vou estar passando essa planta para vocês, porque não corresponde à planta desse projeto, tá? Estou mostrando a vocês como criar uma planta de situação aqui dentro do Revit. Eu posso colocar uma achura qualquer, vou colocar cruzada. Não, vou colocar diagonal descendente, ok. Confirmo. Já temos ela aqui. E quando nós temos uma região, nós temos também uma área dessa região. Então temos aqui, olha, esse terreno corresponde a 2.153 metros quadrados. Então vou vir aqui, anotar e coloco aqui. Mas antes disso eu vou até fazer uma mudança na escala para nós vermos melhor. E uma escala para uma planta de situação, ela pode ser de 1 para 500, 1 para 1000 até 1 para 2000. Em alguns projetos muito maiores, dificilmente você vai usar, mas eu já cheguei a usar também 1 para 5000. Eu vou colocar aqui 1 para 1000. Então aqui eu vou anotar e vou colocar a área total do terreno em maiúsculo. Total 2153, alguma coisa, não lembro agora, metros quadrados. Posso clicar novamente para observar 2153,58. Pronto. Se eu quiser eu posso estar cotando também cada um desses pontos.
E uma cota alinhada, ela é simples também. Eu vou utilizar essa mesma aqui, essa referência. Eu vou aproximar, eu vou alternar com Tab até selecionar o ponto. E faço a mesma coisa aqui para pegar esse ponto. Peguei o ponto e agora eu crio a minha cota. Pronto. Eu poderia até pegar esse meu arquivo CAD e explodir ele, porque essas minhas linhas aqui que são da cota eu não vou querer. Pronto. Essas linhas eu posso apagar tudo que eu não queira. Isso tudo você poderia já ter importado o arquivo já limpo e evitado todo esse processo. Mas como eu só quero demonstrar como está criando uma planta para vocês, então a ideia eu acredito que já está clara aqui. E assim é que nós fazemos uma planta de situação no Revit. A indicação do norte já está aqui, eu posso utilizar essa mesma indicação. Se eu quiser, eu posso até copiar esse elemento para dentro da outra planta. Opa. Está selecionando. Diminuir a escala. Ele eu posso estar sobrepondo um gráfico. Pronto. E poderia estar colando aqui. E assim é uma forma que você pode estar colocando também o norte. Existem algumas famílias para isso, mas como essa daqui já resolveu o nosso problema, então eu vou continuar, vou prosseguir com a nossa aula. Então aqui nessa mesma vista, eu vou pegar essa planta aqui que nós criamos, a cobertura 1, e vou colocar aqui, e vou chamar ela de planta de situação. Ela já tem uma escala atribuída. Se eu quiser, eu posso alternar a numeração, porque primeiro deve ser utilizado a maior planta, que no caso seria essa daqui. Essa seria a vista número 1 e essa vista de cobertura seria a vista número 2. Ok. Para criar um quadro de áreas, existem algumas formas. Eu vou estar demonstrando pelo menos uma mais simples para essa aula. E eu vou gravar um outro vídeo falando apenas sobre a outra maneira. Uma maneira seria criar uma planta de área. É um conceito que nem todo mundo sabe trabalhar bem, mas é possível estar fazendo isso. Posso vir aqui em vista e estar criando uma planta de área. E a partir dessa planta de área eu vou ter tabelas vinculadas a ela, onde eu posso estar quantificando ambientes, quantificando todo um pavimento.
Mas existem algumas formas um pouco mais simples, tá? Por exemplo, eu vou estar colando aqui uma tabelinha manual, onde eu criei em outro projeto, e temos aqui o nosso quadro diário, vamos estar preenchendo de forma manual. Existe forma de fazer isso automaticamente? Sim, existe, mas nesse caso aqui, talvez essas informações nós consigamos de forma mais simples. Por exemplo, a informação da área total, nós já teríamos aqui caso fizéssemos a planta de situação. Mas como nós não fizemos, eu posso vir aqui também, eu posso estar criando uma área em todo o meu terreno. Eu seleciono aqui e eu já sei que essa minha área é de 1.147 metros quadrados. Eu posso vir aqui fora da minha vista. Eu vou colocar 1.147,08 metros quadrados. Pronto. Essa seria a minha área total. Vou voltar aqui dentro do meu projeto, vou apagar essa minha região e posso vir com a pergunta: quanto eu tenho de solo natural? Quando nós criamos cada um dos elementos que nós colocamos aqui, como por exemplo essas minhas plataformas, eu vou ter uma área total dela. Eu selecionei aqui e eu já tenho um perímetro e tenho uma área. Por exemplo, selecionei essa daqui, que trata-se de toda a parte impermeável do projeto e corresponde a 885 metros quadrados. Eu já vi que há uma diferença, eu esqueci de colocar uma jardineira aqui, então posso vir aqui novamente para a edição. Eu vou reexibir todos os elementos do projeto, para que eu possa copiar aqui com a referência correta. Ok. Confirmo. Pronto, agora sim temos todas as jardineiras. Eu seleciono aqui toda essa área impermeabilizada. E lembrando que ele só recortou aqui a água, ou seja, eu vou ter que somar. Vou vir aqui na calculadora e vou colocar esse valor. 877,78, posso estar arredondando, mais a área da água da piscina, porque querendo ou não, isso aqui trata-se de um solo impermeável. Essa água ela não vai permear para o solo. E ela também tem uma área aqui de 18,98 metros, então isso eu vou estar somando. Mais 18,98. Vou chegar a um total. E quando eu venho aqui na minha tabela, eu já tenho a área total do terreno. Essa área total do terreno eu vou estar subtraindo esse valor. Então, quando eu posso botar menos 1.147, opa, acabei digitando o valor errado. 1.147,08, eu confirmo, vai dar uma diferença de 250 metros,32. Isso eu posso estar colocando abaixo também. Ok. Agora eu posso chegar a uma taxa de solo natural, ou seja, qual é a porcentagem desse valor. Então posso vir 250,32 dividido por 1.147,08. E eu vou chegar a um total de 21%, praticamente 22%. 22%. O número de apartamentos eu já sei quando nós fizemos o cálculo para a caixa d'água.
Eu sei que nós temos 18 apartamentos. O número de vaga total, nós podemos vir nessa folha e tem aqui a numeração, ou seja, são 15 vagas. Sendo duas PNE, eu poderia até colocar aqui mais um campo. O coeficiente de utilização. A área construída está aqui, né? Então vou colocar aqui o número de vagas aqui embaixo. A área construída. Como é que eu vou conseguir essa minha área construída? Eu vou abrir aqui o 3D. A área construída, ela se refere a toda a área coberta. Então, quando eu seleciono uma laje, mais a laje interior, HI, pronto. Ou melhor, vou simplificar o cálculo. Seleciono a laje do quinto pavimento, HI. Eu vou utilizar isso para um cálculo simplificado, tá? Eu já tenho a área dela, e essa área eu vou estar colocando aqui, 408,17. E agora eu preciso saber quantas vezes essa mesma laje ela é replicada. Eu vou ter aqui, eu vou contar as lajes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Ou seja, esse valor vezes 6, e eu vou chegar a uma área construída total de 2.449 metros quadrados. Ok. E agora eu preciso saber quantas vezes esse meu terreno eu construí. Então aí fica simples. Eu vou ter esse valor e vou dividir por 1147,08. E vou ter um valor de 2,13. E esse foi o meu coeficiente de utilização do terreno. Pronto. Criamos aqui a nossa tabelinha. Perceba que não é um grande mistério, você consegue fazer essa tabela aqui de forma manual, sem nenhuma dificuldade. E nós aqui conseguimos concluir a primeira prancha do nosso projeto. A numeração está correta, você ia preencher aqui todos os outros parâmetros dela. Eu vou estar salvando. E eu vou estar encerrando a aula de hoje. Eu achei mesmo que eu conseguiria finalizar o conteúdo de plotagem ainda nessa aula, mas se eu fizesse isso, a aula ela ia extrapolar 40 minutos, e acho que uma aula desse tamanho não é tão interessante assim, mas já aprendemos bastante coisa com essa aula, como é que eu consigo montar corretamente uma prancha, colocar uma folha de situação, uma planta de coberta, uma tabela de quadro de áreas, isso de forma manual. Eu não estou utilizando a metodologia BIM para criar isso aqui, mas é uma maneira mais simplificada. Eu posso criar essa tabela de forma automática? Posso. Qual é a dificuldade de ter essa tabela manual? É que se eu fizer alterações no projeto, eu vou ter que repetir todo o processo para fazer essa tabela novamente, ou pelo menos no que for de interferência. Por exemplo, imagine que eu criasse um anexo aqui atrás, eu criasse mais uma construção. Então isso ia mudar a área de solo natural, isso ia mudar a área construtiva, isso ia mudar o número de vagas, então tudo isso é importante.
Então, se eu sei que eu fiz alterações, eu tenho que fazer essa tabelinha novamente. Eu posso estar fazendo a tabela automática? Posso, mas para isso eu teria que criar uma tabela diária, configurar corretamente ela e ainda criar umas tabelas que estariam vinculados a essa prancha, o que vai demandar tempo. Então eu vou ter que criar um vídeo específico apenas para falar disso. Mas se você quer ver esse assunto, então deixa aí nos comentários, Anthony, eu quero ver, eu quero aprender como utilizar uma tabela diária, tá bom? Na próxima aula, vamos estar falando sobre como estar criando uma planta com layout um pouco diferente. Se bem que a ideia de ter uma planta com layout diferente ou com uma visibilidade gráfica diferente já está nessa, que é quando eu faço uma sobreposição de gráficos. Então vamos estar trabalhando corretamente com isso. Vamos estar vendo também modelos de vista e vamos estar trabalhando com corte e perspectivas, tá bem? Então, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Isso me ajuda a crescer e ajuda você também, tá certo? Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.